Olá, muito boa tarde, famílias, professores e professoras que acompanham a mais uma de nossas aulas. E claro, a você, querido e querida aluna do 5º ano. Eu sou Lilian Barbosa, professora da Rede Pública. Bom, a aula de hoje é de matemática, mas quem lembra de mim já sabe, começamos sempre pela organização. Então, peguem aí o caderno de vocês, que vocês já acabaram uma aula, coloca a data, qual é a nossa disciplina, né? Vá fazendo anotações. E uma coisa bem importante, não se preocupe em copiar todas as coisas. Tira foto da tela da TV, um print aí do celular e, claro, sempre interaja aqui conosco. Isso é bem importante. Tô vendo lá muita gente dizendo boa tarde, boa tarde. É isso mesmo, muito boa tarde. Interaja, que nós queremos a participação de vocês. Vamos conhecer qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Vocês já tiveram uma aula como essa e hoje mudou um pouquinho o tema que daqui a pouco vocês vão descobrir, que vocês fizeram uma votação lá. Nós vamos fazer o quê? Ler, escrever e ordenar os números naturais com no mínimo aí até a ordem das centenas, de milhar, hein? Então, tem aí uma coisa a mais, mas será que é só isso? Não, a gente também vai compreender quais são as principais características, as propriedades do nosso sistema de numeração decimal. Então, vou convidá-los para ver se vocês já antecipam, a partir da leitura das imagens, qual foi o tema mais votado. E olha, ganhou por um único voto lá pelo Instagram. Então, quem sabe numa próxima aula eu trago outro, que foi o segundo mais votado. Quem sabe dizer? Vou ficar de olho aqui no chat, olha lá. Deixa eu ver. Ah, um monte de gente, muito boa tarde pessoal. E aí, pessoal? Quem sabe? Olha lá, olha bem a imagem, hein? Então, tem aí um motor, olha. Tem aí prédios, água e um corpo, uma pessoa. Quem consegue aí antecipar o que vai envolver? Qual o tema interdisciplinar da nossa aula de hoje? Humanidade, civilização, e aí, o que mais? O céu, lembra, tivemos uma lá de astronomia, aonde eu trouxe aqui vários dados para vocês, até aquela notícia da menina que, se tudo der certo, em 2033 vai lá para Marte. E lembram dos temas? É o corpo humano. Por que será que eu comparei aí o corpo humano com uma máquina, um prédio? Porque nós vamos descobrir que tem muitas coisas semelhantes. Vamos começar a leitura e eu quero que você preste muita atenção nos numerais que vão aparecer. Lembra, não precisa copiar. Tira uma foto para você depois reler aí essas informações e preste muita atenção nos numerais, combinado? Vamos lá. Começando aqui, primeiro parágrafo. O nosso corpo poderia ser comparado a uma máquina ou até mesmo a um prédio. E se fosse essa última construção, seria um prédio formado por 10 trilhões de células, pequeninos tijolos. Segundo parágrafo. Porém, esses nossos tijolos sempre se renovam, pois nosso corpo fabrica novas células diariamente. Só vai diminuindo o ritmo quando ficamos idosos. Terceiro parágrafo. Enquanto que nos prédios a estrutura é feita de ferro, em nosso corpo o que lhe dá sustentação são os ossos. Algo interessante acontece com eles, pois nascemos com 300 ossos e quando adultos só temos 206. Próximo parágrafo. Agora você já sabe que o que sustenta o nosso corpo são os ossos, mas o que os movimenta são os músculos. E eles são, 639 no total. Nós o usamos para diversas atividades, como por exemplo, para dar risada, usamos 14 músculos. E para falar, 72. O nosso coração
é um músculo involuntário, sabia? Ele bate em média 70 vezes por minuto, o que equivale a 100.800 vezes em um só dia. Já um bebê apresenta 120 pulsações por minuto, o que equivale a quase 173 mil batimentos em 24 horas. Próximo. Último parágrafo. Para você ter uma ideia, nosso sangue demora apenas, olha só, 1 minuto para dar uma volta completa em nosso corpo, o que totaliza 10.080 voltas em uma semana. Será que vocês sabiam de todas essas informações aí sobre o nosso corpo? Viram quantos números e quanta coisa bacana? Se você pesquisar, você vai encontrar diversas coisas e diversos números. Então, para olhar com muita atenção para esses números, antes, de comparar, de ver, nós vamos retomar aí as propriedades do nosso sistema de numeração decimal. Tenho certeza que vocês lembram quais são os 10 algarismos que fazem parte, do nosso sistema de numeração decimal. E olha que interessante, apenas com 10 algarismos nós escrevemos qualquer quantidade. Quem lembra aí? Quais são? Vamos lá? Como assim? Algarismos? Assim, olha, é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 e o 9. Esses são os 10 algarismos que compõem o nosso sistema de numeração decimal. E outra propriedade do nosso algarismo, que daqui a pouquinho, olha quanta gente já respondendo ali, o Iago dizendo, olha, eu sei muito bem. Nós vamos ver o que significam esses agrupamentos de 10 em 10. Porque o nosso sistema de numeração decimal, ele está agrupado de 10 em 10. A cada 10 unidades, eu troco por uma dezena. A cada 10 dezenas, por uma centena. A cada 10 centenas, por uma unidade de milhar e assim sucessivamente, assim por diante. Daqui a pouquinho vocês vão ver isso com bastante atenção. Outra coisa muito importante do nosso sistema é que ele é posicional. O que será que isso significa? Por exemplo, eu vou escrever aqui um número qualquer. Quem coloca aí um número com 2 algarismos? Rapidinho. Qualquer número com 2 algarismos. Formado só por 2. Deixa eu ver. 65. Não vi quem pôs, mas vi ali, olha. 65. Perfeito. 65. Vejam só o que isso significa. Que eu tenho 5 unidades e aqui, 6 dezenas que equivalem a 60 unidades. Só que olha o que acontece se eu usando esses 2 algarismos também, eu invertê-los. Reparem aqui. Os algarismos são os mesmos, mas agora indicam coisas diferentes. Por quê? Agora, olha só o que eu tenho. Eu tenho 6 unidades e 5 dezenas. Olha só. Que equivalem a 50 unidades. Então, viram aí o que é ser posicional? E a última é que ele é formado por classes e ordens. E nós vamos daqui a pouquinho retomar. Mas antes, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui no material dourado que eu trouxe para vocês verem como funcionam essas trocas. Porque é bem importante que você, aluno do 5º ano, tenha certeza como isso funciona. Vejam só. Aqui são as unidades, então reparem, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, olha só. E quando eu coloco a próxima, 10, reparem que é exatamente igual. Repararam? São 10, por isso é uma dezena, eu nunca posso ter 10. Então, eu fico com a dezena. E aí, eu também faço a troca das dezenas, porque eu já sei, e é por isso que a gente indica, como eu coloquei lá na lousa, o 6 e o 5 para 65. Por quê? Porque eu já sei que são,
essas barrinhas aqui. A cada 10, reparem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que aconteceu agora, pessoal? Essas 10, elas podem ser trocadas aqui, ó. Vou pôr na frente para ficar bem claro a visualização aí de casa, ó. É exatamente equivalente à mesma quantidade. Por isso que eu troco, ó, por uma centena. E o mais legal que as crianças adoram lá na sala, quando eu faço o jogo do Nunca 10, é trocar essas 10 centenas, reparem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha o que significa, que em cada uma dessas placas eu tenho 100 cubinhos ou eu tenho 10 barrinhas e elas são trocadas, olha, pelo cubo. Uma unidade de milhar, 1000. Repararam que é exatamente equivalente? Então, é bem importante que você em casa construa esse conceito, essas trocas do nosso sistema de numeração decimal. E agora, vamos lá para a leitura do nosso quadro de classes e ordens. Esse quadro você também encontra aí no seu material, né? Tem vários desses aí no EMAI. E o que é importante? Lembrar que esse quadro ele é formado como? Olha só, coisas que se repetem, né? Quais são os padrões, as regularidades desse quadro? Reparem aqui, ó, unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Se eu for para o próximo, vai ser o quê? Unidade, dezena, centena. O que é que muda, né? Essas são as minhas ordens. Vou até colocar aqui embaixo, olha. Ordens. As minhas classes. Nossa, Pro, então é só isso? Só isso, pessoal. Só muda a classe. E aí você precisa perceber que tem uma forma de você sempre saber como ler esses números. Então, reparem. Classe das unidades simples. Você lê apenas a quantidade. Quando passa das unidades simples e a gente vem para a classe dos milhares, ele precisa do sobrenome. Aqui eu vou ler com a palavra 1000. E quando eu vou para a próxima classe? Classe dos milhões. Então eu vou ler milhões. Esse número precisa do sobrenome. Vamos ver como isso funciona na prática? Põe o primeiro número, por favor. Olha lá. O número, que número é esse, pessoal? 6. O que será que acontece quando eu coloco esse meu 6 nas unidades? Porque são 6 unidades. Eu leio 6. Só que se eu colocá-lo nas unidades de milhares, o que aconteceu aqui? Como é que eu leio esse número? Rapidinho, quero ver quem consegue ler. Quem consegue? 6 o quê? Ó, vira 6.006. E esse mesmo 6, nas unidades, eu sempre vou ler igual, assim como os demais números, olha, dos milhões. Como eu leio esse número, ó? 6, olha lá o sobrenome, milhões, 6, 1006. Próximo número, o 12. Quem é o 12, pessoal? Ele é formado por 2 unidades e uma dezena, que equivale, né, a 10 unidades. Então, aonde eu coloco ele? Lá, dezena e unidade. Reparem só. Aqui eu leio 12. E se eu colocá-lo na classe dos milhares? Vejam, também 12, 1012. E se eu colocá-lo na classe dos milhões? Também, ó, 12 milhões e 12.012. Repararam? O padrão se mantém para todas as leituras, tá certo? Só tem uma exceção aí do 11, 12, 13, 14, 15, né? Por quê? Porque eu não falo 10 e 1, 10 e 2, 10 e 3, 10 e 4, 10 e 5. Eu falo 11, 12, 13, 14 e 15.
tirando essas exceções, a gente lê exatamente igual. E o último, olha só, 147. Certeza que todo mundo aí de casa já percebeu que basta eu colocar o meu 147, que é agora, vou até apagar aqui, ó, para ficar menorzinho. Unidade, dezena e centena. 147 unidades, 147.147 ou 147 agora milhões, 147.147. Vamos agora só recordar aí essa composição, o ano que estamos. Quando estamos, por exemplo, no ano 2020, o que isso significa? Que eu tenho aqui, olha pessoal, unidade, opa, vou fazer de vermelho que fica mais fácil para ver, né? Unidade, dezena, centena e a unidade de milhar, tá? Então, o que isso significa? Que é 2.000 mais nenhuma centena, 0. Mais quanto? 20, representado lá pelas duas dezenas, que é justamente as duas barrinhas. E quantas unidades? Nenhuma. Ficou claro? Então, agora eu convido vocês para pensarmos aí em estratégias, em como é que nós podemos escrever estes números aqui, só que agora em ordem decrescente. Nós já fizemos numa aula anterior ordem crescente, agora é decrescente, do maior para o menor. Quem assistiu aquela aula certamente lembra aí uma boa estratégia, que é analisar a quantidade de algarismos que eu tenho. Por quê? Quanto maior a quantidade de algarismos, maior vai ser o meu número. Quanto menor, menor vai ser aquela quantidade. Quem sabe me dizer aí rapidinho qual é o primeiro número dessa sequência aqui? Olha, já estou vendo um monte de gente ali colocando. Pessoal, nós lemos sim tudo que vocês escrevem, mas passa tão rapidinho, que às vezes a gente não consegue comentar no tempo. Mas tenham certeza, nós lemos tudo e agradecemos, mas nem sempre dá para falar o nome de todo mundo ou direto. Mas já vi que um monte de gente ali falou de 2 algarismos que olha só que bacana. Esse aqui e esse aqui. Uma coisa interessante, vocês repararam que eles são formados pelos mesmos algarismos? Só aparece o 1, o 0, o 8, nos dois. Só que, lembra lá do valor posicional e da quantidade de algarismos, claro? Mas se olharmos, ó, esse pedacinho aqui, aparecem os 3 algarismos que a gente tem e 2 iguaizinhos. O 0, mais um outro 0 e um 8. Reparem só. O que é que muda? A posição. E é isso que indica a minha quantidade, se é maior ou menor. Agora, o que eu olho? Quantas ordens tem esse meu algarismo? Olha, esse meu numeral. Ele tem 6 ordens. E esse daqui? 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 apenas. E nesse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais algum aí com 6? Certeza que não. Um monte de gente já colocou ali. Muito bem. O primeiro é o 100.800. Lembrando que a gente pode muitas vezes pontuar só para ler mais fácil esses números, tá? Esses numerais, mas a gente não escreve assim. Quem é o próximo? Já acertou quem colocou aí. Na sequência, um que tem 5 algarismos, que é o 10.080. E quem é o próximo? Agora eu só tenho, ó, esse já foi, esse também. Eu preciso olhar nas minhas quantidades de numerais com maior quantidade de algarismos. Quem são? Olha lá, eu tenho esse e esse. Todos eles têm 3 algarismos. E o que eu faço? Eu olho agora para a maior ordem, que é a ordem das centenas. Certeza que é em casa, olha lá quanta gente já colocando todas as respostas, isso mesmo, para centenas. O que é maior? 3 centenas, 2 centenas, 6 centenas ou 1 centena? Certeza que vocês, olha, já responderam aí, que é o 6, exatamente. Então, o próximo é 639. E o seguinte, quem é, pessoal?
3? 3 centenas, 2 centenas ou 1 centena? Acertou aí? 3 centenas. E o seguinte, só sobrou aqui, olha, agora o meu 206, seguido pelo 120. Agora eu vou deixar vocês me dizerem, olhando para esses números aqui, o que é que eu observo? Novamente, qual é a maior ordem desses números que faltam ser colocados aqui na nossa ordem decrescente? Lembrando que, como eu tenho 2 algarismos, a maior ordem é a das dezenas. Então, ó, 1 dezena, 2 dezenas, 7 dezenas e 7 dezenas. Puxa, e agora que eu tenho dezenas iguais, o que eu faço? Eu analiso as unidades. O que será que é maior? Ter 2 unidades ou não ter nenhuma unidade? Muito bem, falaram já ali, ó, 72. Isabela, muito bem, é isso mesmo, ó. 72, seguido pelo 70. E agora, pessoal, o que é maior? 1 dezena ou 2 dezenas? 2 dezenas, com certeza vocês já estão respondendo aí. E o último, 14. Assim, ficamos com as nossas quantidades organizadas de maneira decrescente, do maior para o menor. Pro, e se eu quisesse fazer na ordem crescente? Basta inverter. Então, eu pego do menor e vou aumentando até chegar na maior quantidade, certo? Agora, eu trouxe para nós aqui pensarmos juntos como representar esta quantidade no meu quadro. Quantas ordens, quantas classes? Lembra lá daquela informação no começo que o nosso corpo poderia ser comparado a uma máquina ou até um prédio, né? Se fosse a última construção, seria formado por 10 trilhões. Nossa, Pro, que número enorme! Mas agora que você já sabe que basta olhar atentamente a classe. E aonde eu tenho a classe? Aqui eu tenho o sobrenome, que são trilhões. Então, eu olho, ó, classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões, dos bilhões e a dos trilhões. Pro, que número enorme! Sim, mas vocês são super capazes, porque vocês são maravilhosos no 5º ano. O que é esse 10, pessoal? Quem sabe dizer aí rapidinho? O 10 é o quê? Ele está na dezena, 1 dezena e 0 unidades. Só que ele está em qualquer dezena? Não, na dezena dos trilhões. Então, olha só, 10, olha quantos zeros, pessoal. Trilhões. E o bacana é observar agora quantas classes e quantas ordens tem esse meu número. Vamos contar classes e ordens, olha só. Ordens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E quantas classes, pessoal? Ó, vou até apagar aqui, ó, para a contagem ficar mais bonitinha. Olha, 1 classe, 2, 3, 4, 5. E agora eu deixo o desafio para vocês, olha, na próxima. O desafio de vocês é pensar aqui agora nesse número, 173 mil. Gente, são as pulsações, né? O quanto o nosso coração bate em 24 horas, em um dia. Quem sabe dizer aí quantas classes e quantas ordens vai ter esse meu número? Rapidinho. Quero saber. Olha lá. 173. Eu já sei que são unidades, dezenas, centenas. Só que aonde? Na classe dos milhares. Então, ó, 173 mil. Portanto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens e 1, 2 classes. Muito bem, nossa aula já está chegando ao fim. Então, vamos para aquela hora de retomar o que nós aprendemos hoje. Quais foram as oportunidades? Nós olhamos os padrões e as regularidades do sistema de numeração decimal, as classes e as ordens, a leitura e a escrita dos numerais e a comparação e a ordenação de numerais. Então, se vocês quiserem mais curiosidades, entra lá depois no Instagram,
né? Que eu vou passar mais algumas coisas para vocês, porque não dá tempo. E claro, aprenda a pesquisar, a se informar, seja super curioso. E nos vemos numa próxima aula. Um beijão, cuidem-se! O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde novamente! Tudo bem com vocês? Eu gostaria de dar aí um boa tarde para os alunos, para os responsáveis, para os professores que estão nos acompanhando aqui em mais um dia, em mais uma tarde de estudos. E aí, você está preparado para nós continuarmos a falar de situações problema? E aí, você encara melhor agora a situação problema? Antes, porém, nós vamos aqui, para os nossos combinados, como sempre, né? Pegue os materiais, registre suas anotações, tire suas dúvidas, comente aspectos importantes que você achou, né, nessa aula aqui. Talvez você tenha uma dúvida, anote, tá? Para depois você tirar com a sua professora. Tira aí uma foto, faz um print e interaja conosco. Mas essa interação, meus alunos queridos de São Paulo, deve ser uma interação consciente. Não esqueçam, nós estamos numa sala de aula. A interação de vocês é muito importante, mas vamos estudar, vamos perguntar, vamos nos interessar. O chat com consciência, ok? Mas eu sei que vocês vão usar porque vocês são 10, vocês são maravilhosos, ok? Então vamos lá? Nós vamos então continuar aquela aula que nós começamos, vocês se lembram sobre situações problema? E aí nós vimos que é importante trabalhar situações problema em matemática. Por que é importante? Porque nós vamos aplicar conceitos matemáticos que aprendemos e nós vamos executar ações para chegar a um resultado. O que é isso? É a oportunidade de nós colocarmos ali a mão na massa e colocarmos ali o que nós sabemos de matemática, exercitarmos ali as estratégias, não é isso, os cálculos que nós aprendemos, sem falar que as situações problema, elas são situações reais do nosso dia a dia, ok? Situações que nós podemos aí sair e nos deparar com elas. E aí, nós temos aí então a capacidade de exercitar aí a resolução de alguma coisa que apareça aí no nosso dia a dia, ok? Tem tudo a ver com a nossa vida, situações, problema. Vamos para o próximo? Olha, a matemática tem tudo a ver com a sua vida, tem tudo a ver, tá bom? Por isso é importante nós aprendermos a matemática. Então vamos lá? Quais as partes das situações problema que você deverá considerar para resolvê-las? Vocês se lembram quais são as duas partes que nós vimos na primeira aula, na aula passada? Nós vimos a proposta, que é a parte que nós temos que ler em primeiro lugar, lembram-se disso? E nós vimos as informações. Vocês se lembram disso, gente? E outra coisa aqui, quais passos, né? Ou seja, o que nós devemos fazer quando nós nos deparamos com situações problema? O que nós temos que fazer aí, gente? Vamos ver aqui no próximo. Vamos lá, vamos lembrar do que nós falamos. Nós vamos entender, gente, entender, situação problema é uma leitura. Você precisa ter uma estratégia de leitura aí para você entender uma situação problema, ok? Lembra que eu falei para vocês? Não existe uma palavra-chave numa situação problema. Porém, depende da sua estratégia,
Às vezes, você vai encontrar uma palavrinha lá na situação problema que vai te ajudar a entendê-la. É você que faz o entendimento. É você que usa a sua estratégia para você entender, ok? O próximo passo é planejar. Você vai planejar a sua estratégia. E lembra que eu falei que o legal mesmo, é você exercitar várias estratégias? Algoritmo, cálculo mental, decomposição, estimativa. Tudo isso que você tem aprendido no EMAI, nas situações problema é hora de vocês exercitarem, ok? E aí, depois do planejamento, você vai fazer. É claro, você precisa saber executar a sua estratégia. É por isso que é importante nós aprendermos cada uma dessas estratégias, ok? E aí, nós vamos conferir. Você vai observar se aquele resultado que você encontrou tem lógica, tem a ver com o que está sendo pedido na proposta. E, por último, é claro, responder. É claro, a proposta da situação problema. Você se lembra de tudo isso que nós falamos? Vocês se lembram? Beleza. Então, vamos lá? Nós vamos colocar a mão na massa agora, ok? Na aula passada, o foco não era resolver situações problema, era conversarmos um pouco sobre situações problema. Hoje nós vamos colocar a mão na massa, ok? Antes, porém, nós vamos combinar uma coisa. Nós vamos combinar o planejamento, tá? Não vou querer, gente, que nós façamos somente contas. Não vamos trabalhar somente com algoritmo, não. Olha aqui com o que nós vamos trabalhar. Eu vou propor para vocês. A primeira situação problema, você vai trabalhar com o algoritmo, que é a conta, ok? Esse daí eu vou deixar você trabalhar com a conta. Na segunda situação problema, nós vamos trabalhar o cálculo por decomposição, para nós exercitarmos. E na terceira situação problema, nós vamos trabalhar por estimativa. Deu para entender, então? Anotem aí rapidamente. Primeiro, algoritmo. Segunda, decomposição. E a última, estimativa. Porque dependendo da proposta da minha situação problema, eu posso estimar o resultado. Porque a proposta não está pedindo uma coisa assim exata, um resultado exato, mas eu posso estimar. Você vai perceber isso na nossa terceira situação problema. Então, vamos lá, gente? Vamos começar? Eu leio primeiro o quê? Proposta. Vamos lá? Vamos ler aqui. Quantos pacotes ele comprou? Aqui eu já posso antecipar. Eu já posso pensar assim, bem, sei lá, essa pessoa aí de repente, ela tinha um número de pacotes, depois quando eu vi tinha outro, e aí de repente estão pedindo para saber quanto que ela comprou, ou de repente eles vão me dar uma informação, uma quantidade, outra quantidade para eu somar. É mais ou menos assim que você faz, você tenta antecipar sem olhar para as informações, tá? Aí, você vai para as informações, ok? Vamos lá. No mercado do Manuel, há 2.345 pacotes de macarrão, ok? Ele comprou, olha que interessante essa palavra. Isso aqui, gente, não é palavra-chave, mas para mim, comprar quer dizer que ele conseguiu mais, que talvez tenha aumentado a quantidade. Então, isso me mostra alguma coisa para eu entender. Ele comprou alguns. Ah, então eu não sei ainda. E ficou com 5.572 pacotes. Oh! Então, aí ele vai perguntar a proposta que eu já tinha lido. Quantos pacotes ele comprou? Vamos lá, gente. Vou dar um tempinho aí. Algoritmo. Isso aí. Monta aí a sua conta. Nós vamos fazer algoritmo.
algoritmo? Se você já quiser me dar o resultado, já pode colocar aí no chat. Ok? Pode colocar aí no chat. Opa! Estamos aí com alguns resultados já. Beleza! Tem bastante gente que acertou. Igor acertou, Luiz Fabiano, o Pedro. Deixa eu ver quem mais. Gabriele, Luiz Gustavo. Ok, ó. Tem bastante gente acertando. Guilherme. O Guilherme acertou. Muito bem, gente. Vocês estão usando o algoritmo? Agora, nossa estratégia é algoritmo, tá? Muito bem, gente. A Natália, o Marcos, a Adriana. Olha que legal! Muito bem. Então, vamos lá? Vamos ver aqui? Eu não falei o resultado de propósito, tá, gente? Mas eu tô vendo que muita gente no chat tá acertando. Vamos aqui, vamos pro próximo, então? Bem, como nós vamos fazer aqui um algoritmo, né? Então, nós temos aí uma subtração a ser feita, ok? Todos chegaram aí na subtração, pelo que eu estou vendo no chat. É uma subtração simples, por reagrupamento. Então, vamos lembrar um pouquinho? Vamos lá, ó, vamos fazer juntos aqui, né? Eu começo pela ordem das unidades, ok? Você acabou de ter uma aula aí de ordens e classes. Então, eu começo aqui pela ordem da unidade, só que o que eu estou percebendo? De 2 eu não posso retirar 5. Então, eu vou fazer um reagrupamento. O que é reagrupamento? É aquilo que você chama de pedir emprestado. Mas numa linguagem matemática, nós chamamos de reagrupamento. Por quê? Porque eu vou reagrupar. Eu vou tirar da ordem da dezena, jogar novamente para a ordem das unidades, e ele vai virar unidade agora, não é? Vamos ver aqui? Então, olha lá. Eu vou tirar 1, é isso que vocês fazem? Aqui vai ficar 6, ok? Só que eu vou tirar o 1 da ordem da dezena. Então, eu vou tirar 10. Eu vou tirar de 7 dezenas, uma dezena. Opa, opa. Aí, ó, eu vou ficar com 12. 12. 12 tira 5, 7. Como que eu fiz isso? Ora, se aqui fosse 6, olha o raciocínio. Se aqui fosse 6, 12 tira 6, seria 6. Mas como é 5, eu acrescentei o 1, eu pus 7. Olha, eu nem precisei contar no dedo. Exercitem, gente, essas estratégias diferentes. 6 dezenas, tiro 4 dezenas, 2, ok? 5 centenas, tiro 3 centenas, vai ficar 2 centenas. 5 unidades de milhar, eu tiro 2 unidades de milhar, ficará 3 unidades de milhar, ficará 3.227. Júlia, é isso aí, você acertou. Ok, nós fizemos por algoritmo. Vamos para o próximo? Esse é o próximo. Nós começamos a ler por onde? Proposta. Quantos potes havia antes das vendas? Quantos potes? Ah, então houve uma venda aí. Então, nós vamos continuar falando do mercado do Manuel. É uma continuação na história aí do Manuel. Então, houve venda de potes. Muito bem, quer saber quantos potes? Então, tinha um número, né? Ficou outro. Quer saber quanto que foi vendido? Mais ou menos assim, eu estou tentando antecipar o que está sendo pedido. Aí, eu vou lá para as informações. Aí você me fala assim, professora, eu preciso fazer tudo isso, eu preciso ler proposta, preciso antecipar. Gente, isso é um exercício que vai ajudar você a elaborar as suas situações problema. Vocês sabem que também há atividades em que o EMAI, as professoras pedem que vocês elaborem problemas. Então, quando você faz esse exercício, proposta, informações, você está exercitando para que você elabore os seus próprios
probleminhas, suas próprias situações problema, tá bom? Vamos lá, quantos potes, então, havia antes das vendas? Aí eu vou lá nas informações. No decorrer da semana, foram vendidos. Essa palavra para mim é uma palavra legal que me ajuda a entender que, se foi vendido, foram retirados. Você concorda comigo? Ou não? Você concorda comigo? Para mim, não é que essa é uma palavra-chave, mas para mim, na minha estratégia de leitura, isso me ajuda a entender, tá? Então, ó, foram vendidos no mercado 1.345 potes de margarina e no fim de semana, então, depois, né, de toda a semana, havia 2.234 potes, certo? Nós combinamos aí decomposição, tá? Tenta fazer decomposição, você se lembra como faz? Separando as ordens. Então, vamos lá, vou dar um tempo para vocês. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos ver aqui. Tem gente que já está... Opa, já estão respondendo. Gabriel, Beatriz. Vamos lá, gente. Olha, eu só tenho olhos para quem está querendo participar. Para quem está escrevendo outras coisas, eu nem vejo. Tá bom, gente? É só quem quer participar. Quem quer participar, eu estou olhando, eu estou vendo lá, ó. Olha, que legal o Henrique, Eduardo, Juliana, muito bem, Miguel, Noemi, Ana Beatriz, Bruna, isso aí. Esse participar, muito bem. Quem ganha são vocês, tá? Porque o conhecimento é a única coisa que ninguém pode te tirar. É o conhecimento. Tá certo, vamos lá, vamos estudar. É isso aí. Olha, vocês são da minha turma. Vocês são da minha turma, vocês são muito legais. O Pedro. Aí, Pedro, acertou. Vitor. E aí, Vitor, firme. Vamos lá, então, vamos continuar. Vamos ver se você acertou? Vamos lá. Ó, eu fiz por decomposição, certo? Ok? Olha lá, foram vendidos 1.345 pacotes. Ficou lá, né, no fim de semana, 234. Eu decompus. Olha como fica fácil fazer assim. Olha lá, ó. 3.000, ok? Deu aqui 3.579. 3.000 mais 500 mais 70 mais 9. 3.579, né? Igual a 3.579. Uhul! Você conseguiu fazer por decomposição? Ó, professora, eu tenho uma certa dificuldade, professor, eu tenho uma certa dificuldade, mas vai exercitando. Você viu como é legal fazer por decomposição? Eu gosto de fazer por decomposição. Opa, eu gosto. Então, vamos lá, vamos para o próximo. Vamos lá, continuando. Esse aqui nós vamos ler as propostas, ok? Este aqui nós tínhamos combinado que nós íamos fazer por estimativa. Então, vamos às propostas. Eu tenho uma proposta aqui, ó. Qual o total de latas de óleo que serão vendidas nesta semana, tá? Eu tenho, põe no próximo para mim. Eu tenho mais duas propostas. Há estoque de latas para esta semana? Haverá sobras no estoque? Então, o que está pedindo? Está pedindo aí, quantos que serão vendidos aí na semana, se tem estoque para... E se... Aí, voltando, nós vamos lá nas informações. Aqui eu já posso observar. Ele estimou as vendas das latas de óleo nessa semana. Olha o que ele estimou. Na segunda-feira, 460. Ele falou assim, ó, acho que na segunda-feira vai vender mais ou menos aí 460. Na terça, 340. Na quarta, 410. Na quinta-feira, 500. Na sexta-feira, 460. Nós vamos fazer por estimativa.
eu vou pedir aí para o nosso grande aí, oráculo aí dos slides, que vai de vez em quando, vai trocando aí, colocando isso, vai trocando as propostas, o pessoal ir acompanhando, porque eu vou dar um tempo para você fazer. Vamos lá, gente. Estimativa. A situação problema não está pedindo um cálculo exato como resposta. Ela está pedindo o quê? Pode ser uma estimativa. O próprio seu Manuel estimou. Se o próprio Manuel estimou, por que eu não posso estimar? Não é verdade? Então, estimativa. Vamos lá, gente. Você pode colocar no chat aí uma das respostas. Uma das respostas. Ok? Uma das respostas. Uma das respostas das propostas. Vamos lá? Vou dar um tempinho. Opa! Não precisa ser exato, gente. É uma estimativa, ok? É mais ou menos. É uma quantia estimada. Ok, isso, olha lá, estão colocando mais ou menos 2.000, 2.200. Olha! Ok. Gente, se você tem aluno aqui achando que está muito rápido, se você estiver achando, dá uma printada, resolva aí você, depois você tira a dúvida com a sua professora, que realmente, gente, é rapidinho aqui na TV. Eu queria ficar aqui mais tempo com vocês, mas não dá, certo? Então, vamos lá. Vamos lá, então? Vamos lá, gente? Vamos lá, então? Vamos lá? Vamos lá? Pode passar. Vamos ver se vocês... Isso, gente, tem gente que acertou, ó. Qual o total de latas que serão vendidas essa semana? Eu fiz uma estimativa, ó. 460, 500. 340, 300. 410, 400. Aí aqui eu dei uma somadinha para me facilitar. Quinta-feira, 500. Sexta-feira, 460. 500 mais 500 mil. Aí eu somei e deu mais ou menos 2.200 latas de óleo. Muito bem, teve bastante gente aí no chat que acertou. Vamos para as próximas propostas. Há estoque de latas para esta semana? Sim. Lembra que lá que no começo da situação está falando que havia, estimada pelo seu Manuel, 2.500 latas? Ora, se eu estimei mais ou menos 2.200 latas aí, então, sim, há estoque de latas. E haverá sobras? Sim, uma estimativa de 300 latas. Por quê? O seu Manuel lá no seu mercadinho estimou 2.500. Eu estimei aqui 2.200 junto com vocês. Então, sobrará mais ou menos aí umas 300 latas. Vocês perceberam, gente, como que dá para usar várias estratégias para você fazer aí, para você resolver uma situação problema? Dá para você brincar, gente, com a situação problema. Você vai falar assim, eu não acredito que essa professora está falando isso. Brincar com a situação problema? Não, gente, dá. Brinca, fala assim, ó, agora eu vou fazer dessa forma, agora eu vou fazer de outra. Gente, aí você vai descobrir, olha, você vai descobrir que a matemática ela é muito legal, que não precisa ficar com medo de situações problema, não. Então, vamos lá? Vamos concluir, então? Que oportunidade as situações problema trazem à matemática? Ou seja, vou explicar aqui para você colocar lá no chat rapidinho. O que a situação problema traz para nós? Que oportunidade que ela dá no estudo da matemática? Qual é a oportunidade que ela dá para a gente? De exercitar o quê? De exercitar números, aprendizado, muito bem. Isso, conhecimento, muito bem, raciocínio, muito bem, cálculo, exercitar o que aprendemos em matemática, muito bem, planejamento, conhecimento, a mente. Olha que interessante, a mente, realmente o cérebro, é um exercício para o cérebro,
Ok? Gente, legal a participação de vocês, exercitar a mente, a lógica, raciocínio, muito legal. Olha a sabedoria, a aprendizagem. Muito bem, gente. Olha, não precisa mais olhar para uma situação, problema e ficar com medo, não ficar assustado. Para, respira, tenta entender, faz a sua estratégia de leitura, começa pela proposta, você vai conseguir antecipar alguma coisa e aí resolve. Faz a sua própria estratégia, tá bom? Um abraço para todos vocês, se cuidem e até a próxima. Preparado para desvendar o enigma de hoje? Então, lá vai! Qual animal aparece na nota de R$100? A. Onça pintada. B. Peixe. Ou C. Mico-leão dourado. Tempo! A resposta certa é B, peixe. Um peixe chamado garoupa. A onça pintada tá na nota de R$50. E o mico-leão dourado tá na nota de R$20. E você aí, tem algum animalzinho pra me emprestar, hein? Pode ser uma de 10 garoupas. Ai, ai, até o próximo enigma. Pronto. Esse também. Pronto. Seu Motacem, com licença, eu tô atrasado para minha aula de pintura. Eu preciso de um pote de tinta verde. O senhor tem? Calculino, me desculpe, mas já estou encerrando o expediente. Vou fechar a lojinha. Como assim, seu Motacem? Como assim, Calculino? Já são 7 horas da noite. Hora de fechar a lojinha. Já são 7 horas da noite? Claro, olha o relógio, Calculino. Veja, olha só. O ponteiro pequeno que marca as horas está no 7. E o ponteiro grande que marca os minutos está no 12. Portanto, 7 horas, hora de fechar a lojinha! Não, seu Motacem. Olha só, dá uma olhadinha aqui na hora do meu celular. Não são 7 horas da noite ainda. Celular... o seu celular... está errado! Seu Motacem, não, meu celular é novinho. Errado tá o relógio do senhor. Errado, meu relógio? Sim. Esse relógio está na família há muitos Nada, anos! isso parece um Por relógio favor, velho. o que é esse relógio velho? Não, ele está marcando os minutos e os segundos e também as horas. Olha só, tá errado! Sentido, por favor, eu estou encerrando o expediente porque 7 horas eu encerro... Parou, seu Motacem. Olha só, faz mais ou menos 30 minutos que nós estamos discutindo aqui, não é? Então, olha lá, o seu relógio. Os ponteiros nem se mexeram. Exatamente. Se você olhar no meu relógio, os ponteiros nem se mexem. Então? Então, acabou a pilha, não é? Acabou a pilha! Ai, Calculina! Nesse caso, é claro que eu posso lhe atender. A lojinha está aberta, o que você precisar, temos de tudo, Calculina. Ótimo, seu Motacem. Eu preciso urgentemente de um pote de tinta verde. O senhor tem? Tinta verde. Tinta verde. Tinta verde. Tinta verde! Tinta verde, não tenho. Poxa, seu Motacem, por que o senhor não avisou antes? Eu teria procurado numa outra loja. Eu tô atrasado. Muito obrigado. Com licença. Vai com calma. Vai com calma, Calculina. Não precisa correr assim tão... com pressa. Bom, o negócio agora é trocar a pilha do relógio. E voltar ao trabalho. Aliás, como dizem, tempo é dinheiro.
programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa tarde. Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam guardadinhos aí em casa, que estejam todos bem nesse momento de isolamento. Eu sou a professora Kátia, dou aula na rede pública estadual e estou aqui hoje para dar uma aula para o 5º ano sobre mídias diferenciadas, ok? Então, nesse momento, eu gostaria que houvesse a participação de vocês no chat, a gente vai estar fazendo um bate-bola, porque esse assunto é um assunto de mais interação, onde nós vamos trocar ideias, onde eu vou ouvir a opinião de vocês e onde vocês vão me dar um feedback, uma resposta para aquilo que eu estou colocando para vocês, ok? Então, eu vou falar a habilidade que nós vamos trabalhar, que é comparar informações sobre um mesmo fato, veiculadas em mídias, em diferentes mídias, para concluir sobre qual informação é mais confiável e por quê. Quando a gente fala de confiabilidade, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque não é qualquer coisa que eu recebo em nível de informação e que eu devo estar repassando. E é sobre isso que nós vamos estar falando, tá? Então, eu vou passar para vocês todos os links, todos os tópicos que a gente vai estar trabalhando e depois a gente dá início. Se quiser fazer alguma pergunta, a gente vai respondendo na hora, beleza? Então, vamos lá? Num primeiro momento, nós vamos falar sobre quais as informações que vocês conhecem. Quando se trata de uma notícia, devemos passar adiante sem checar? Aí tem uma definição do que é uma fake news. Próximo slide, por favor. A importância de checar informações, que era ler para se informar, pesquisar para atestar a confiabilidade antes de propagar a notícia, e aí depois vem uma sugestão de atividade. Então, vamos lá? Iniciando a nossa aula, o que nós vamos colocar nesse primeiro momento? No primeiro momento, a gente vai tentar fazer um levantamento de quais são as mídias que a gente conhece, mídias de informação, tá? Então, vamos lá? Tem gente que colocou Fantástico, que mais? Vamos ver quais são as mídias que vocês conhecem, que a gente pode estar se utilizando delas para se informar e para repassar informações. Jornal, revistas, isso mesmo, legal. Né? O pessoal está colocando centro de mídias, bem legal. Então, essas são algumas mídias que vocês me falaram. Mas vocês já pararam para pensar nessas mídias em nível de aplicativos? Por exemplo, todo mundo hoje tem um WhatsApp. E aí você recebe uma informação desse WhatsApp. A informação é bacana, a informação é legal, mas você não checou. Não sabe se ela é verdadeira, se não é, e você manda para frente, passa a bola para o amigo. E coloca no grupo e vai colocando, e no final das contas você descobre que ela não era verdadeira. Muitas das vezes o que acontece, quando uma mídia ela não é verdadeira, ela pode nos trazer o quê? Muitos problemas. Então, agora nós vamos fazer uma leitura e uma explicação do que é o fake news, ok? Vamos lá? Fake news, notícias falsas, sendo também muito comum o uso do termo em inglês fake news, né? Que são notícias, novas notícias, notícias falsas, olha só. São uma forma de imprensa marrom. O que é essa imprensa marrom? Que consiste, essa imprensa marrom, ela consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio ou ainda online, como nas mídias sociais. Bom, mídias sociais nós temos várias aqui, já vamos falar sobre elas. Esse tipo de notícia é escrito e publicado com a intenção de enganar, a fim de se obter ganhos financeiros ou políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas, para chamar a atenção. Lembrando que a nossa fonte é da Wikipédia, tá? É importante a gente saber de onde a gente tira essas informações. Então, voltando aqui comigo, a gente vai falar um pouco sobre isso.
De onde foi tirada essa definição de fake news? Da Wikipédia. Então, é um site confiável? Sim. Vocês já devem, né, muitas vezes, ter buscado a Wikipédia para poder fazer os seus trabalhos escolares, tá? Então, é um site confiável. Outra coisa, essa atividade, ela faz parte do ler e escrever de vocês. Então, se vocês forem buscar lá no Ler e Escrever, vai ter uma atividade sobre roda de jornal, onde vocês devem fazer uma comparação do jornal impresso, que é aquele que a gente folheia, né, que a gente compra ou que a gente recebe, e do jornal digital, que é esse que muitas vezes vocês colocaram aí, né, o jornal que vocês buscam na internet e tal. Então, a atividade ela é baseada nesta atividade do Ler e Escrever. Ela está formatada de uma maneira diferente. Por quê? Eu não tenho como trazer esse acesso aqui para vocês. Então, por isso que a nossa aula vai ficar nesse bate-bola. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pegar algumas informações que foram chaves aqui nessa aula sobre fake news, tá? Então, primeira coisa da fake news, ela é uma notícia falsa. Então, eu já sei que eu não posso contar com ela. A segunda, faz parte da imprensa marrom, que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos, via jornal impressa, televisão, rádio ou ainda online, como nas mídias sociais. Então, vamos falar um pouco sobre as mídias sociais. Aqui eles estão falando mais sobre as notícias que vão para o jornal impresso ou para o jornal digital. Mas vocês que já têm grupos, né, que fazem parte desses grupos, muitas vezes vocês devem receber informações que não são verdadeiras e passam. Alguns passam na inocência, porque não checam e passam a bola rapidamente, sem fazer essa checagem. E muitas pessoas, elas podem ser prejudicadas por essas informações. Por isso a importância. Quando a gente fala de escrever, escrever uma história, escrever um livro, escrever um conto, escrever uma fábula, seja lá que tipo de escrita for, a gente está falando da linguagem apropriada para ser utilizada. Então, quando eu vou escrever na mídia social, tem uma linguagem apropriada? Tem sim. E a importância da checagem, ela é bacana? Com certeza. Eu não posso simplesmente escrever qualquer coisa de qualquer jeito. Vamos voltar lá um pouquinho. Quando que uma mensagem ela é transmitida? Quando ela é decodificada, ok? Lembrando, lá atrás, quando a gente aprendeu isso, a mensagem, a comunicação, ela só vai ocorrer a partir do momento que eu consigo decodificar essa mensagem. Ponto. Esse é um dos nossos pontos. O segundo ponto, para eu transmitir ou retransmitir uma mensagem, eu tenho que checar a veracidade dela. Será que ela é verdadeira? Será que eu posso confiar naquele que me passou? Então, esses cuidados a gente tem que ter, faz parte desse nosso novo movimento das mídias sociais. Eu não posso simplesmente pegar uma informação e jogá-la ao vento ou distribuir nos meus grupos de WhatsApp, no meu Face, no meu Insta, seja lá onde for. Não, eu tenho que ter uma ética, eu tenho que ter uma postura para transmitir essas mensagens. Porque eu tenho que pensar que quem está recebendo, ela tem que interpretar da forma correta, mas por trás dessa interpretação, a mensagem ela pode ter um fundo falso e eu posso prejudicar muita gente. Então, vamos prestar atenção nisso a partir de agora, ok? Vamos voltar lá um pouco. Então, ele tem a fake news, ela tem a intenção de enganar, a fim de se obter ganhos financeiros ou políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas para chamar a atenção. Bom, estamos falando aqui de mídias sociais. Aqui eles estão falando de um caso específico, que é a parte dos jornais. Por isso que eles usam o termo sensacionalista. O que quer dizer isso? Bom, quando uma notícia, um fato, ele acontece e na hora da publicação, da transmissão dessa mensagem, eu crio exageros, eu crio outras fontes, eu agrego coisas que não estão dentro daquele fato. Então, tudo isso é muito complicado, a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Quando nós falamos de mídias sociais, fica uma coisa mais pessoal. É quando você vai falar, por exemplo, um fato que aconteceu numa festa que você foi, né? E que, de repente, esse fato pode não ter sido totalmente do jeito que você buscou a transmissão, né? Que você procurou transmitir. Então, a gente tem que tomar cuidado,
tá? Além dessas mídias que nós já falamos, das mídias sociais, dos jornais impressos, dos jornais digitais, existem outros veículos de informação, que são o Insta, o Twitter. Hoje a gente está muito dentro desse mundo digital. Então, o número de informações é muito grande a todo momento. E é por isso que o nosso cuidado deve ser redobrado, tá? Qual é a importância de se checar a informação? A importância está justamente aqui, olha, em não passar ideias falsas somente para chamar a atenção e não ter a intenção de enganar. Então, essa é a nossa preocupação em transmitir uma notícia verdadeira. Quando a gente faz a leitura de uma informação, a gente lê para quê? Lembra quando nós trabalhamos nos nossos livros do Ler e Escrever? Para cada leitura feita, nós tínhamos um objetivo. Então, vamos relembrar um pouco. Nós líamos para nos informar, para nos divertir. Que mais que a gente fazia de leitura? Para relaxar. Então, existiam vários tipos de leituras que nós tínhamos. Esse tipo de leitura, seja da mídia social ou da mídia impressa, ela vem com um caráter informativo. Então, ela me serve para quê? Para que eu venha me informar, tá? Então, esse é o objetivo desse tipo de mídia. Bom, aí vocês podem estar se perguntando, como que eu faço para checar a confiabilidade dessas informações? Existem alguns sites onde a gente pode fazer buscas que a gente pode atestar essa confiabilidade. Isso a gente falando em nível de informação. Agora, quando eu estou usando as mídias sociais, que hoje é muito comum, né, nos grupinhos de sala, e hoje em dia nós estamos usando muito para trabalhar, né, para dar aula, para a gente poder trocar informações com vocês, para conseguir atingi-los, tal. Eu não posso, por exemplo, nesse tempo de... Vamos usar o exemplo que nós estamos vivendo hoje, no tempo da pandemia. Eu já recebi informações, por exemplo, no meu grupo de alunos, que poderia ter alguém contaminado. Aí eu já pego essa informação e já mando para o meu coordenador. Beijo, coordenador. Aí eu pego essa informação e mando para a minha diretora. Beijo para a minha diretora também. Então, o que vai acontecer? Eu não chequei. E se essa informação for falsa? Eu vou ficar com carão, primeira coisa, né? A segunda coisa, eu vou passar pelo quê? Por mentirosa. E terceira, eu vou passar por desinformada. Por quê? Porque eu não chequei a informação. Então, a importância de se checar uma informação é para testificar a veracidade dela. E quando eu for reproduzi-la, eu reproduzi-la de forma adequada, coerente e com confiabilidade. Uma pessoa que vive passando informações falsas, ela não vai ter credibilidade. E isso não é só no termo do jornal, né, que aparece na televisão, mas isso serve também para a nossa realidade de grupos. Tá? Então, as crianças ou os adolescentes que têm mania de passar informações rápidas para todo mundo, para que todos tenham acesso, se não checar, vai passar carão, tá? Vai ficar feio. Então, vamos a partir de hoje começar a checar essas informações? Se tratando de sites de informações, nós temos vários sites que vão nos atestar essa confiabilidade, que vão dizer se essa informação é verdadeira ou não. Existem os sites sensacionalistas? Com certeza. Bom, apareceu uma notícia de que está tendo, no começo, lá, antes do nosso isolamento social, apareceu a notícia da pandemia no mundo. Aí muita gente já saiu correndo, passando, sem checar a informação. Primeiro falaram que tinha sido por contaminação de propósito, depois foram investigar. Então, olha a confusão que foi armada em cima de uma única notícia que não havia sido verificada. Então, precisamos prestar um pouco mais de atenção nesse tipo de coisa. Mesmo não só na parte das informações que sejam particulares de determinados grupos, de jornalismo, de grupos de WhatsApp ou de Insta, mas também nas informações que a gente recebe da mídia. Então, agora eu vou colocar aqui algumas das informações que vocês me passaram, de quais são os veículos de informação, ok? Tela em branco, ok.
Vocês me falaram que as informações elas podem ser colocadas através de jornal, através de programas, né, que vocês citaram alguns programas televisivos, né, não programas de computador. Então, vamos colocar aqui programas de TV. Que mais que vocês falaram? Através de mídias sociais. A letra sai linda. Mais alguma que vocês possam estar me ajudando? Que mais? Rádio, ok, muito bem. Rádio. E como fonte de informação, vocês também colocaram o centro de mídias, o que eu achei bem legal. Então, vamos colocar aqui. Tá, para cada uma desses itens que vocês me disseram, vocês sabem como buscar se a informação ela é verdadeira ou não? Você sabe como descobrir se essa informação que você leu ou assistiu no jornal ela é verdadeira? Com relação aos programas de TV, tudo que você assiste e recebe de informação, você sabe como checar se isso é verdadeiro ou não? Nas mídias sociais, que é o que nós falamos agora, para se tomar um certo cuidado com relação aos grupos, né? E as informações que são veiculadas nesses grupos. Vocês sabem como atestar a veracidade delas, se a fonte foi confiável? Rádio, a mesma coisa. E o centro de mídias é o que vocês estão recebendo de aulas planejadas, né? De aulas que foram estudadas, planejadas para serem dadas. Então, vocês têm essa informação, porque todas as aulas que são dadas no centro de mídia têm a fonte de onde elas foram retiradas, quando a gente se fala de texto, né? Então, tem todas as fontes que a gente traz. Então, qual o cuidado que vocês vão ter a partir de agora, tá? É verificar, buscar esses sites de informação que possam checar a veracidade destas informações, para não sair enviando qualquer coisa para todo mundo de qualquer jeito, tá? Então, eu gostaria que vocês pensassem agora nesses sites que vocês podem estar usando para pesquisa. Pensem aí, tem gente colocando nome de site, ok. Esses sites que vocês estão colocando, eles vão servir para busca, vão nos ajudar a testar a veracidade dessas informações? Agora nós vamos falar de um outro tópico que vem relacionado a isso, tá? Que além de a gente testar, checar as informações e pesquisar a confiabilidade, nós vamos falar agora da linguagem. Qual é a linguagem que nós utilizamos para cada uma dessas mídias? Tá? Então, vamos pensar um pouco. A mídia que ela vem do jornal, seja ele impresso ou não, né? Ou da digital, ela é a mesma linguagem que eu vou usar nas mídias sociais? Ela é a mesma linguagem que eu vou estar utilizando na rádio? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Tem gente falando aqui das fake news, das maiores que tem. Acho legal e essa é uma das sugestões de atividade que eu tenho para vocês no final da aula. Tá? Já a gente vai falar sobre isso. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre linguagens. Quais são as linguagens que eu vou utilizar para cada uma das mídias que eu tenho à minha disposição? Então, como projeto Jornal do 5º ano, foi feita uma sugestão da professora que vocês elaborassem uma página de jornal falando sobre as atividades da escola. Muitos alunos já fizeram essa atividade, tá? Então, algumas fizeram no 4º ano, outros conseguiram fazer ainda esse ano. Não é uma atividade novidade, é uma atividade que a gente já traz para vocês como parte do nosso currículo. Vamos pensar nessa mídia que a gente vai utilizar. Então, eu vou noticiar a reforma da minha escola, ou eu vou noticiar aquilo que a minha escola está precisando, ou eu vou fazer um pedido para colaboração da comunidade, na conservação do prédio e tal. Que tipo de linguagem eu vou estar utilizando?
Será que é a mesma linguagem que eu vou utilizar, que eu vou mandar para o meu amigo do Grêmio, ou seja lá do que for, pedindo para ele vir na escola me ajudar em determinado momento, em determinado horário? É a mesma linguagem? Então, esse é um dos exemplos. O segundo exemplo é, por exemplo, os programas de TV. Quando vocês vão assistir um programa de TV, de entretenimento, seja de jogos, seja de notícias, seja lá de qualquer tipo de informação, será que é do mesmo jeito como eu trago as minhas aulas no centro de mídia? Será que é a mesma linguagem? Será que é da mesma maneira? Será que a preparação é a mesma? Eu conheço muitas professoras que desenvolveram projetos que os alunos tiveram que montar, né, um programa ou montar uma atividade em que eles traziam a notícia como se estivessem na televisão. Vamos pensar um pouco quem não participou dessa atividade. Será que vocês conseguiriam fazer do mesmo jeito que num centro de mídias, no rádio, na mídia social? Então, essa é uma das outras preocupações que nós temos, né? De qual a linguagem adequada para que a gente se utilize, para que a nossa informação fique de forma correta, coerente e confiável. Então, eu vou escrever aqui. Essas são as mídias que vocês me falaram. O que elas têm que ser? Corretas, coesas. O que é coesão? Né? Quando tudo faz sentido, quando ela tem um significado. Então, ela tem que ter coesão, ela tem que ser correta e, principalmente, ela tem que ser confiável. Porque se alguém chegar para vocês e perguntar qual é a fonte que você está me trazendo essa notícia, quem te contou? Já escutaram essa pergunta? Aí vocês começam com aquela história, a fulana que falou para o ciclano, que falou para o beltrano, que falou para chegar na informação. Aí tem aquela outra frase, de quem conta um conto, aumenta um ponto. Ou seja, um telefone sem fio. Lembra da brincadeira do telefone sem fio, que você falava uma frase, tinha que ficar repetindo, quando chegava no final estava tudo trocado? É assim que funciona. Então, por isso que é extremamente necessário que eu tenha a confiabilidade dessa informação, que eu trate ela de forma correta, tá? E que quando eu for escrever alguma coisa, vamos recapitular, a mensagem só será decodificada se a pessoa para quem eu escrevi conseguir entender. Então, para isso, eu tenho que, quando eu escrevo alguma coisa, eu escrevo para alguém. E esse alguém tem que entender, senão a mensagem não cumpriu o papel dela, certo? Então, a partir de hoje, vamos prestar atenção em que maneira e de que maneira, né, que eu escrevo, mesmo estando nas mídias sociais ou fora dela, qual é a linguagem que eu tenho que usar. Como que se eu tenho uma informação, não esquecer de colocar a fonte dessa informação, de onde eu tirei essa informação. No caso de eu receber uma informação, não esquecer de perguntar de onde veio essa fonte, né? De que maneira, eu não posso simplesmente receber as informações e sair distribuindo, porque eu não sou distribuidora. Né? Então, vamos pensar nisso, você não é uma distribuidora de informações. Cheque essa informação, verifique se a fonte é confiável e aí sim passe. Dependendo da mídia que você está usando, observe a linguagem a ser utilizada. Não é de qualquer maneira, eu não posso chegar no jornal e falar gíria, eu não posso chegar no jornal e falar de qualquer jeito, eu tenho que prestar atenção na minha fala e se ela for uma mídia escrita, eu tenho que prestar atenção na maneira como eu vou escrevê-la, ok? Vamos fazer um checklist, passar aqui para ver se nós falamos sobre todos os assuntos e se ficou alguma dúvida, tá? Vou passar o que é lição, vamos passar já já. Vamos voltar? Então, olha só. Num primeiro momento, nós falamos sobre... Volta no primeiro slide para mim, obrigada. Os veículos de informação, quais que você conhece, ok? Então, vocês me deram alguns pelo chat que eu coloquei ali. Quando se trata de uma notícia, devemos passar adiante sem checar? Falamos sobre isso, que nós não devemos, que a gente tem que buscar as fontes e verificar a confiabilidade dela. Trouxe para vocês uma definição sobre fake news, notícias falsas. Então, vimos que faz parte de uma imprensa que não é bacana, que traz uma desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão ou rádio, online, como nas mídias sociais.
publicado e escrito com a intenção de enganar para ganhos financeiros ou políticos, com manchetes sensacionalistas exageradas e evidentemente falsas para chamar a atenção. E a nossa fonte foi Wikipédia, tá? Depois nós falamos um pouco sobre a importância de checar as informações e o que é ler para se informar, né? Qual é a função desse tipo de leitura. Depois falamos sobre confiabilidade e, como sugestão, eu peço que vocês verifiquem e pesquisem sobre fake news, ok? Um beijo, fiquem com Deus.